Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, que a paz do Senhor esteja com vocês nesse momento. Estamos reunidos para mais uma Escola Bíblica Dominical, nesse domingo, dia 14 de novembro de 2021. Espero que nosso tempo juntos seja um tempo de crescimento, tempo de aprendizado e, acima disso tudo, um tempo em que o Espírito Santo de Deus venha falar profundamente aos nossos corações. Hoje nós estaremos estudando a lição 7, uma lição muito especial para esse tempo que a gente tem vivido, tempo de pandemia, tempo de recomeço, tempo de superarmos tantas dificuldades e tantas aflições que nós temos passado, e um tempo em que nós temos percebido a mão poderosa do Senhor cuidando das nossas vidas. Um tempo em que temos percebido o toque do Senhor sobre nós. Então, hoje nós estaremos estudando, como eu já havia dito, a lição de número 7. Hoje nós teremos uma pequena novidade. Nós estaremos partilhando um slide para os irmãos, para estarem acompanhando a aula, para estarem vendo as referências bíblicas também na própria tela. Então, a gente vai estar fazendo esse compartilhamento para o nosso momento de aprendizado na nossa escola bíblica dominical. Deixa eu só ajeitar aqui para que a gente consiga fazer essa transmissão, esse processo aqui. A nossa lição, como eu havia dito, será a lição 7, o sofrimento humano e a misericórdia divina. Como eu tinha dito anteriormente, temos experimentado um tempo de tanta dificuldade, de tanta luta, mas, graças a Deus por isso, nós temos experimentado um tempo também em que o Senhor tem falado poderosamente aos nossos corações e que tem usado a vida de tantas pessoas para anunciar o reino de Deus, para anunciar a salvação do Senhor, para anunciar a misericórdia do Senhor. Nós percebemos que o Deus que nós servimos é um Deus que age mediante também o sofrimento. É um Deus que ele não apenas está presente nos nossos momentos brandos, nos nossos bons momentos, nos momentos de alegria e felicidade, mas é um Deus que no momento da nossa dor, ele também se apresenta como resposta para sanar as nossas feridas, para curar a nossa dor, para prestar socorro no nosso momento de angústia. Esse é o nosso Deus e ele é extremamente maravilhoso. Nós temos um exemplo muito claro no Novo Testamento, que é um texto que eu gosto bastante, em que Jesus ele vai estar caminhando e uma mulher que sofria há muito tempo com um fluxo de sangue, ela vem entre a multidão e toca ao Senhor. Ela toca a orla da veste de Jesus e, através desse toque, ela fica instantaneamente curada. Esse Deus que nós servimos é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que transforma, é o Deus que liberta. E nessa vida, nós passamos por tantas aflições, na verdade, quantos problemas você passou durante a sua vida, quantos problemas você passou durante a pandemia, quantas dificuldades você enfrentou durante esse tempo. Mas em todo esse período, Deus continuou presente na sua vida. Deus continuou falando ao seu coração. Então nós precisamos, ao nos inclinarmos para a palavra do Senhor, percebermos que a nossa existência é uma existência com problemas. A nossa jornada nessa terra vai ser uma jornada com problemas. O próprio Senhor Jesus ele vai dizer, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus ele já nos advertia, há mais de 2000 anos atrás, que nós passaríamos por situações delicadas na vida, que passaríamos por momentos difíceis na vida. Mas é fundamental que nós tenhamos a clara convicção de quem é o nosso Deus, de quem é o poder, de quem é a cura. Quem é o nosso Deus? O que é que ele tem feito em nossas vidas? Nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente.
Caso contrário, nós viveremos prostrados, cansados, lamentosos, mas nós não podemos viver dessa forma. Por mais que existam momentos, e faz parte da vida, em que nós estaremos tristes, nós estaremos cansados, mas acima de tudo isso, estaremos crendo que o Senhor continua sendo Deus. O nosso texto áureo de hoje está em Isaías, no capítulo 40, o versículo 9, que vai dizer assim: ó Sião, mensageiro de boas notícias, grite do alto dos montes, grite mais forte, ó Jerusalém, grite sem medo, diga às cidades de Judá, seu Deus está chegando. Vamos orar ao Senhor, gratos por essa palavra, gratos por nosso Deus que nos livra e que é a nossa torre forte, o nosso refúgio e o nosso socorro bem presente no momento da tribulação. Oremos. Pai, obrigado, Deus, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, Deus. Muito obrigado, Pai, por essa escola bíblica dominical, esse local que nós temos para aprendermos mais acerca da tua palavra, para aprendermos mais, Deus, sobre tudo aquilo que o Senhor fez na história do teu povo e sobre aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, que o Senhor, nesse momento, esteja tendo misericórdia da minha vida, Deus, que o Senhor me use para falar aos meus irmãos e às minhas irmãs. Me coloco à tua disposição, Senhor, para que teu Espírito Santo use a minha vida nesse momento. Que possamos sair dessa aula, Deus, com um coração alegre e com um coração desejoso por transformação e por mudança. Que possamos sair dessa escola bíblica dominical crendo que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, como eu estava falando no nosso momento de introdução, a vida, ela se apresenta de uma forma extremamente conflituosa. Nós vamos ter diversos desgastes, diversas lutas, diversas provações, e a vida se apresenta como esse ambiente em que a gente precisa estar, de fato, buscando ter um processo de transformação, uma reinvenção, para que através dessa reinvenção nós possamos crescer em algo que é muito importante para a nossa caminhada cristã, que é o descansar em Deus, que é o confiar no Senhor, que é perceber que Deus ele continua controlando a nossa vida e que ele não perdeu o controle da humanidade, que ele não deixou de ser Deus. Eu sei que não é fácil fazer isso, mas na EBD de hoje nós vamos aprender, através da experiência de um rei, como é possível lançarmos os nossos problemas, lançarmos a nossa enfermidade, lançarmos o nosso temor, lançarmos tudo aquilo que nos cerca e que tenta nos fazer mal, lançarmos ao Senhor. Nós estaremos meditando hoje acerca da experiência do rei Ezequias, baseado naquilo que nós encontramos no texto de Isaías, e como o profeta Isaías ele vai falar em nome do Senhor na vida daquele rei, que foi um rei de Judá, que governou Judá e que, consequentemente, passou pelas dificuldades que são próprias para quem governa. Governar, liderar, não é fácil. Seja a sua casa, seja no seu trabalho, seja em qualquer outra atividade que você desempenhe na igreja, não é um processo fácil. E nós somos seres humanos limitados. Então, existirão, sim, momentos em que nós precisaremos recobrar a lembrança, que nós precisaremos de uma palavra de ânimo, e essa palavra está centrada nas Escrituras. Essa palavra de ânimo, essa palavra que te renova, que te fortalece, está nas Escrituras. Claro que alguém pode ser usado por Deus para falar a sua vida, desde que tenha coerência e esteja de acordo com a palavra. Claro que alguém pode te ajudar em um momento de dificuldade, te animar. Isso aí é algo positivo, né? As relações de amizade, muito importante. Mas, acima disso tudo, precisamos crer que esse renovo, essa animação, esse processo de energia boa que vai nos impulsionar, precisa estar vindo do Senhor. Se não for assim,
se não estiver baseado, centralizado no Senhor, será algo passageiro e nós esqueceremos até de algo muito importante que é a gratidão a Deus. Nós nos contentaremos nesse primeiro momento em que o milagre vai chegar, em que a cura vai chegar, mas posteriormente nós vamos esquecer desse milagre, nós vamos esquecer dessa cura, porque estaremos sonolentos, não percebendo que isso vem do Senhor. Precisamos entender, como eu já havia dito, que a nossa vida ela é marcada por circunstâncias limitantes, situações que vão ser extremamente limitadoras, coisas que estão para além do nosso controle e que acontecem com a gente. Mas nós temos algumas possibilidades. Quais seriam essas possibilidades? Nós podemos ficar em um estado de acomodação. Você já lidou com uma crise, com um problema muito grande, quando esse problema surge, você simplesmente senta e diz, olha, eu vou ficar aqui sentado, eu vou ficar aqui aguardando uma solução para esse problema, mas eu não vou tomar nenhuma providência, eu não vou tomar uma postura, eu não vou tomar uma atitude. Eu vou simplesmente me sentar aqui e esperar que a coisa aconteça. Esse estágio é a acomodação. Temos também a murmuração, que é aquela ideia de ficar criticando, de ficar falando. Nós vemos isso na igreja, não é verdade? Não apenas na Igreja Batista Sião, mas na igreja como um todo. A igreja é um organismo vivo, e por ser um organismo vivo, por ser o corpo de Cristo, vão existir vários problemas, vão existir áreas que precisam ser ajustadas, departamentos que precisam de ajuda para funcionar. E às vezes a gente fica com aquele olhar crítico, né? Percebendo os erros, percebendo as fragilidades e murmurando como as coisas poderiam ser melhores. Mas nós não tomamos uma posição para caminharmos sendo mudança. A gente simplesmente fica falando, e é cansativo. Nós precisamos da terceira opção que eu coloquei, que é confiar no Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, quando a nossa confiança está centrada no Senhor, nós não ficamos simplesmente acomodados, nós não nos tornamos murmuradores. Pelo contrário, nós nos levantamos em confiança através daquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Nós nos posicionamos como se estivéssemos em um regimento ali, né? Em um regimento militar, por exemplo, e nós nos posicionamos, tomamos o nosso lugar, percebendo que aquele que é o dono de todo o mundo, aquele que é o dono da nossa própria vida, ele continua no controle da situação, ele continua direcionando as coisas, ele continua direcionando a nossa vida, a nossa existência. Então, confiar no Senhor é perceber que o nosso socorro, que a nossa cura e que o livramento que a gente precisa, eles vão estar no Senhor. Nós precisamos ter essa concepção de que tudo o que nós precisamos está no Senhor. Todas as respostas que nós precisamos estão no Senhor. Só que eu sei que não é fácil. Não é fácil chegarmos nesse nível. Não é fácil chegarmos no nível de confiança quando nós temos um familiar em um leito de hospital. Não é fácil chegarmos em um nível de confiança quando nós estamos sofrendo com uma doença grave. Não é fácil chegar nesse nível de confiança quando nós estamos com dificuldades financeiras. Não é fácil. Mas eu queria te perguntar nessa manhã, quem disse que seria fácil? Quem disse que confiar no Senhor seria um processo tranquilo, onde só teríamos coisas boas acontecendo e por isso nós confiaríamos no Senhor? Onde é que está escrito isso? Não está escrito em lugar nenhum. Pelo contrário, está escrito, como eu citei, que nós teríamos aflição, que nós teríamos dificuldade, que o mundo jaz no maligno, que nós seríamos perseguidos pelo nome do Senhor. Tudo isso está escrito. Só que é difícil lembrarmos o que está escrito quando estamos passando por um processo de dificuldade. E citando um processo de dificuldade, eu queria lembrar a você uma passagem
que está em Isaías, capítulo 30. Queria que você, vendo a referência aí, abrisse a sua Bíblia para fazer esse exercício também, de estar abrindo a Bíblia, é importante. Isaías, no capítulo 36. Isaías 36 vai dizer assim: no 14º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Vou ler novamente. No 14º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Vejam essa passagem, que é uma passagem extremamente conhecida dos irmãos e das irmãs, em que o rei da Síria, Senaqueribe, ele vai se levantar contra o reino do sul, o reino de Judá, e ele vai, em forma desafiadora, se colocar contra o Senhor e contra Ezequias. Então imaginem esse cenário. Ezequias, que era um rei, responsável por diversas pessoas, diversas vidas estavam ali sob a autoridade dele, e chega o rei da Síria, que nesse período era o império mais poderoso do mundo, era o império mais forte que se tinha notícia naquele período, e o rei da Síria chegou até as portas dele e disse: olha, eu estou aqui conquistando as cidades menores e eu quero conquistar a totalidade, eu vou conquistar você, eu vou conquistar Jerusalém. E não adianta você tentar auxílio, não adianta você pedir ajuda, não adianta você esperar misericórdia, porque não vai ter. Imaginem que situação delicada e que situação caótica. Uma situação extremamente difícil para o rei Ezequias. Afinal, como eu disse, tinham pessoas dependendo dele, pessoas que poderiam morrer de acordo com as decisões que ele tomasse acerca daquele momento que ele estava enfrentando. E uma pergunta que eu queria te fazer, com base nesse texto do capítulo 36, a pergunta é a seguinte: em quem você confia? Vamos ler o versículo 4. O versículo 4 diz assim: dizei a Ezequias, assim diz o rei da Síria, que confiança é essa que você possui? Que confiança é essa que você está se alicerçando? Ou seja, o que é que ele está dizendo, o mensageiro do rei da Síria? Em quem você confia? Onde é que está a sua confiança? Porque você está, assim, de certa forma, tão pacífico nesse momento terrível que você está enfrentando? Porque você ainda não se desesperou e veio clamar pela sua vida e pela vida dessas pessoas? Que confiança é essa que você tem? Irmãos, não sei se vocês já estudaram particularmente a questão de um cerco a uma cidade. Acredito que os irmãos já sabem, mas eu sou professor e eu leciono também a história da igreja, antiguidade, Idade Média, essas disciplinas. E a primeira coisa, quando o inimigo ele desejava fazer, primeira coisa, a primeira decisão que ele tomava para conquistar era quebrar a confiança daquele povo. Era quebrar a expectativa de que eles poderiam experimentar um livramento. Era a ideia justamente de causar medo e terror. Era aquela ideia de causar pânico. Então eles faziam isso, causavam esse pânico, mostravam o tamanho e o poder do exército. Eles cortavam os suprimentos de água, de alimentos, e dessa forma eles iam conquistando aos poucos as cidades, porque as cidades eram fortificadas, como nós já sabemos. Então o mensageiro do rei da Síria, ele vai questionar Ezequias, ele vai perguntar: olha, não estou entendendo o motivo para você não estar ainda ajoelhado aqui pedindo misericórdia, pedindo clemência. E para que nós tenhamos a noção de como eles atuavam dessa forma aterrorizante e provocando medo, eu queria que você lesse os versículos 11 e 12 comigo nesse momento,
do capítulo 36, que dizem assim: Então disseram Eliaquim, Sebná e Joá: Pedimos que fales aos teus servos em aramaico, porque nós o entendemos. Não nos fale em hebraico, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Contudo, o mensageiro disse: Mandou-me o meu senhor dizer não somente a vocês essas palavras, mas a todos que estão na muralha, para que temam as próprias fezes e urinas. Vejam que texto pesado. O que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que essas pessoas elas vão temer tanto que elas vão defecar e elas vão se urinar e elas vão, posteriormente ele vai dizer isso, elas vão ingerir as suas fezes, a sua urina, porque não teria comida, não teria bebida. Então ele está querendo dizer que aquelas pessoas estariam reféns do medo, que aquelas pessoas deveriam estar reféns do terror que ele estava causando e do terror que ele apresentava como mensageiro de Senaqueribe, rei da Síria. Então perceba que a ideia era, de fato, causar terror, causar pânico, humilhar. Os auxiliares, os servos de Ezequias, eles vão pedir, olha, não fala em hebraico, fala em aramaico, que a gente consegue compreender, mas o povo que está na muralha, eles não vão entender e, consequentemente, eles não vão temer. Mas o objetivo do inimigo é que nós temamos. O objetivo do inimigo é que a gente acabe perdendo a centralidade de onde colocarmos o nosso olhar, de onde está o nosso olhar, em quem nós vamos depositar a nossa confiança. Então, nós tínhamos um cerco, essa imagem é uma imagem meramente ilustrativa. Nós tínhamos um cerco à cidade, nós tínhamos um grande exército e nós tínhamos um discurso que era um discurso assustador. Um discurso que visava causar medo, causar pânico, desespero. Mas nós, que servimos ao Senhor, nós temos um Deus que está acima de todas as coisas. E o rei Ezequias, ele faz algo que nós precisamos fazer também hoje, em 2021. Nós precisamos buscar o Senhor. Ezequias, ao ouvir aquele relato, ao ouvir que eles estariam sendo cercados, que as pessoas não teriam comida a longo prazo, não teriam bebida, que o desejo daquele povo era que as pessoas morressem de fome ou entrassem em um nível de desespero tão grande que elas ingerissem a própria urina, ele vai fazer algo precioso, que é buscar a Deus. No capítulo 37, versículo 1, nós lemos: Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se com pano de saco e entrou na casa do Senhor. Quando o rei Ezequias ele ouve os planos da Assíria para Jerusalém, ele se humilha diante de Deus. Ele tira as suas roupas reais. Ele coloca roupas humildes, roupas simples. Ele sai daquela postura de um monarca, de um rei, que provavelmente poderia ser extremamente confiante no seu exército, confiante nas suas forças, confiante no seu tesouro. E ele passa a ser alguém com um coração tomado por uma humildade, que reconhece que só apenas Deus poderia livrá-lo desse mal, que só apenas o Senhor poderia livrá-lo dessa tragédia que estava se apresentando ali. E ele tem essa percepção, e isso é maravilhoso nós entendermos, porque nós estamos tratando de um rei. Um rei que, ao perceber que não tinha forças, um rei que, ao perceber que não tinha como resolver o problema, um rei que, quando percebe o tamanho da dificuldade, ele busca o Senhor. E ele vai mandar os seus servos procurarem Isaías nos versículos 3 e 4, que nós leremos, diz o seguinte:
Assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia, e repreensão e vergonha, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar à luz. Porventura o Senhor, o teu Deus, terá ouvido as palavras do mensageiro a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo com as palavras que o Senhor, o teu Deus, ouviu? Portanto, faze oração pelo resto que ficou. Ele vai dizer, olha, Senaqueribe, rei da Síria, chegou aqui, chegou nos nossos portões, e ele está dizendo quem é que vai livrar vocês, quem pode salvar vocês, quem poderá fazer alguma coisa por vocês. E ele vai dizer ao longo do capítulo, ele vai dizer, vocês estão confiando no Senhor? Vocês estão confiando em Deus? Mas vocês não lembram o que aconteceu com todas as outras nações que nós desejamos dominar, inclusive com Samaria? Porque os assírios, eles dominaram Samaria por volta de 722 a.C. Quando essa passagem, quando essa história do rei Ezequias ela vai acontecer, foram alguns anos depois desse processo. Então eles vão dizer, olha, até Samaria foi conquistado, todas as outras terras foram conquistadas, e você está confiando no Senhor? Olha, Ezequias, o que é que você está fazendo? Olha o quanto você está sendo imprudente com essas pessoas, porque você está confiando que o seu Deus vai te livrar. Mas a resposta de Ezequias, a resposta de Isaías, a resposta dos servos de Ezequias, a resposta é uma só: confie no Senhor. Por mais que seja difícil, por mais que a situação esteja apertada, por mais que o desespero esteja batendo a sua porta, confie no Senhor. Por mais temeroso que o quadro esteja, por mais assolador que esteja, confie no Senhor. E nós temos no capítulo 37, o versículo 20, que vai dizer: agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Ezequias, ele vai, nesse período, se colocar diante de Deus. Ele não vai ficar batendo boca, ele não vai ficar buscando ajuda com outros povos, ele não vai ficar se aliançando, ele não vai ficar buscando estratégias para fugir, ele vai simplesmente focar em Deus, ele vai orar ao Senhor, ele vai se quebrantar diante de Deus. Nós temos, como seres humanos, essa capacidade de, no nosso momento de dor, do nosso momento de dificuldade, nós nos quebrantarmos diante de Deus. O que dificulta muitas vezes é a dureza do nosso coração, é a forma que nós deixamos a arrogância e a vaidade nos dominar, e isso vai só nos distanciando de Deus. E após essa oração, após esse entendimento de Ezequias de que quem fazia acontecer era Deus, o Senhor vai falar com ele e vai dizer, olha, você está vendo esse grande exército? Eu digo a você que eles serão feridos. E aqueles que sobrarem voltarão para a Síria, mas vocês não sofrerão nem com uma flecha. Eles estão tentando cercar vocês para dominar, mas nenhum deles vai entrar, porque a confiança de vocês está no Senhor dos Exércitos. No Senhor Todo-Poderoso, no Senhor que fez o céu e a terra. E a palavra vai dizer, se você for lendo esse capítulo, se você for lendo essa história, eu te convido para que você leia Isaías, se interesse em conhecer mais, se apaixone por esse texto, que é um texto vivo. A palavra vai nos dizer que naquela noite, mais de 180 mil soldados foram mortos. O rei Senaqueribe, assustado com aquilo, volta para sua terra e não conseguiu invadir Jerusalém. Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja esse Deus que é digno da nossa confiança e que espera de nós que nós quebrantemos o nosso coração e entreguemos
a nossa vida a Ele em totalidade. Não é fácil confiar, como eu já disse. Mostrei uma situação em que o socorro foi necessário e mostrei que a situação não era fácil. Era uma situação contra o maior império daquele período. Era uma situação em que tinha um cerco com muitos soldados e era uma situação que só o Senhor poderia agir. E ele agiu. Agora eu queria te apresentar uma outra situação muito delicada, que é a situação da doença. A necessidade de entendermos que a nossa cura vem do Senhor. Irmãos, como é difícil lidarmos com processos de doença, não é verdade? Não sei se você está passando por algum momento assim, não sei se você tem algum familiar passando por um momento assim, mas é muito difícil quando você está ou quando você vê alguém que você ama passando por uma enfermidade, passando por uma dificuldade. A sua primeira vontade é que aquilo acabe logo. A sua primeira reação é tentar resolver, se for um familiar, um filho, um pai, uma mãe, alguém próximo a você, você quer resolver, você quer que aquela pessoa seja curada. Você não quer ver aquele sofrimento. As enfermidades, elas são situações que acontecem na nossa vida e que mostram a nossa limitação e a nossa fragilidade. São situações que nos mostram que nós somos pó, que nós somos frágeis demais, que é apenas o Senhor que nos sustenta, apesar da nossa, como eu falei, da vaidade, da arrogância, dessa sensação de que nós podemos fazer alguma coisa. Nós não somos nada, irmãos e irmãs. O Senhor que nos usa da maneira que Ele quer. O Senhor é que nos capacita. Por nós mesmos, nós não somos nada. Precisamos entender isso. E o quadro de enfermidade chega e bate à nossa porta, nos fazendo perceber de forma muito clara isso. Não tem dúvida, não tem dificuldade. Com a doença, nós percebemos a nossa limitação. Nós olhamos e falamos, realmente, Senhor, nós não somos nada. E esse rei, Ezequias, o mesmo rei que quando estava enfrentando um exército inimigo, ele se prostrou diante do Senhor. Esse mesmo rei vai passar por um processo extremamente delicado, que é um processo de enfermidade. A palavra vai nos dizer em Isaías, capítulo 38, versículo 1, que Ezequias ficou doente e estava para morrer. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Irmãos, pensem vocês comigo. Enquanto eu estava lendo, eu estava imaginando. Vou usar o meu exemplo. Eu estou doente, acamado, orando ao Senhor por cura, orando ao Senhor por pessoas que pudessem me ajudar, pessoas que pudessem falar palavras ali de ânimo, palavras de consolo. E chega um homem de Deus. E eu sabia que era um homem de Deus, que se tratava realmente de uma pessoa de Deus. E essa pessoa chega para mim e diz, olha, o Senhor mandou te dizer uma coisa, e eu aí me animo. Olha, Deus ouviu minhas orações, Deus vai falar agora que eu vou ficar curado. Mas a palavra que aquele homem de Deus diz é a seguinte, põe as suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Pense que palavra dura. A pessoa naquela expectativa de ficar curado, passando por um sofrimento prolongado, e a palavra que chega é, você vai morrer. Nós podemos imaginar que Ezequias, recebendo aquela notícia, ele se preocupou, ele se pensou nos seus familiares. O texto não vai dizer, mas o texto vai dizer que ele chorou e ele se prostra em oração ao Senhor. Ele ouve aquilo que Isaías vai dizer a ele, o aviso que o Senhor tinha dado, e ele imediatamente se coloca diante do Senhor e começa a dizer, Deus tem misericórdia de mim, e ele começa a orar do fundo do seu íntimo, ele começa a se quebrantar diante do Senhor, e ele se coloca diante do seu Deus, crendo
de que mesmo após aquela palavra do homem de Deus, aquela palavra de Isaías, o Senhor era poderoso para ouvir a súplica dele e mudar aquele estágio de enfermidade, aquele processo de adoecimento que ele estava enfrentando. Então ele clama, ele se lança ao Senhor. Mais uma vez, sem barreiras, sem vergonhas, ele se lança. Ele pede a Deus por misericórdia, ele pede a Deus pela cura. O texto vai dizer que quando ele ouviu isso, quando ele ouviu essas palavras, ele orou. E ele orou dizendo ao Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois, o rei chorou amargamente. Como eu disse, muito provavelmente pensando nos filhos, nos familiares, pensando nas pessoas ali que ele governava também, pensando na beleza da vida. Às vezes nós só valorizamos a vida quando estamos em um leito, quando estamos enfermos. A vida tem muitas dificuldades, como nós já conversamos hoje. Mas existem muitos pontos positivos, existe beleza na existência, porque ela foi concedida por Deus a você. Eleva os seus olhos e percebe que o seu Deus, ele continua no controle da sua vida. E a palavra vai dizer que Deus, ele ouve aquela súplica, Deus, ele ouve aquela oração, e Isaías, ele volta. Isaías volta e diz, olha, Deus acrescentou mais 15 anos para você de vida. E o que a gente precisa entender com isso? O que a gente precisa absorver dessa experiência? Nós precisamos absorver que Deus, ele ouve a sua súplica, que a sua oração não é uma oração vazia, não é uma oração lançada ao vento, mas o Senhor está ouvindo. Creia nisso em nome de Jesus. Creia que o Senhor, ele ouve a sua oração. Um segundo ponto, nós precisamos aprender com urgência de que Deus precisa ser a nossa primeira busca por socorro, por cura, por livramento, por ajuda. Não dá para nós confiarmos 100% que outros métodos serão mais eficazes do que o Senhor. A partir do momento que você receber uma notícia ruim, a partir do momento que você está passando por uma situação ruim, ora, pede ajuda ao seu Deus. Não espera primeiro que todas as possibilidades se acabem para você orar. Não faz isso. Se lança ao Senhor e clama a Ele. E por fim, dentro dessa proposta do rei Ezequias, nós precisamos ser gratos. Eu conheço casos de pessoas que foram curadas, pessoas que tiveram livramentos, pessoas que o Senhor tocou de várias formas e que essas pessoas elas não possuem nenhuma gratidão ao Senhor. Que o coração delas não tem espaço para a gratidão. Ou pelo coração estar tomado pela murmuração, ou por esse coração estar tomado pela vaidade, em que as pessoas elas acreditam que tudo aquilo aconteceu por conta delas. Tudo aquilo foi possível por conta delas. E a gente sabe que isso não é real, porque tudo que acontece vem do Senhor. Assim como Ezequias orou e o Senhor falou ao profeta Isaías, olha, vai falar com ele que a oração dele foi ouvida, que a súplica dele chegou até mim. Acrescenta a ele 15 anos. Diz a ele que ele terá aí 15 anos de vida. Esse Deus continua olhando para mim e para você. Esse Deus continua ouvindo a minha súplica, a minha oração, a oração de uma pessoa que é falha, de uma pessoa que é limitada, de uma pessoa que erra. Mas não se trata de quem eu sou, se trata de quem Deus é. Se trata daquilo que Ele pode fazer. Se trata, irmãos e irmãs, de quem é o Deus que nós servimos e que nós precisamos conhecer mais e mais desse Deus.
Eu trouxe um salmo, nós estamos caminhando já para o nosso final da EBD, o Salmo 121, que diz assim: olho para os montes e pergunto, de onde me virá socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece, aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é seu protetor. O Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre. Amém. O salmista ele vai falar sobre aquele que nos guarda, aquele que nos socorre, aquele que nos livra, aquele que nos cura, tantos outros atributos que nós poderíamos passar aqui amanhã falando acerca do Senhor. E ele vai dizer que nós precisamos entender que Deus ele está conosco, que não é um Deus distante, que não é um Deus que fica sentado num trono e que não ouve o que está acontecendo. O salmista vai dizer que não é um Deus indiferente às nossas angústias, não é um Deus que tem prazer no sofrimento. Pelo contrário, ele te ama tanto, ele me ama tanto, ele ama tanto o ser humano, que ele não dorme, ele não cochila, mas ele está o tempo todo vigilante, ele está o tempo todo cuidando. Esse é o nosso Deus. É muito importante, queridos, percebermos, ao estudarmos os profetas, que os profetas eles tinham sim uma mensagem dura. Tem texto profético que é difícil para a gente ler. E a gente olha assim, meu Deus, o povo aprendeu tanta coisa, o povo viu tantos milagres, mas o povo continuou errando nessas mesmas coisas. São textos difíceis. Mas os profetas, eles mostram todas essas coisas, eles mostram essa dificuldade, eles mostram esse comportamento das pessoas, com a finalidade de deixar muito claro que o poder, que a misericórdia, que a bonança, que a paz, que a bondade estão 100% com o Senhor. Os profetas eles escrevem sobre um povo que se distancia do seu Deus, para mostrar que esse Deus não se distancia do seu povo, à medida que esse povo se arrepende e volta os olhos para ele. Não importa, e eu queria te dizer isso de forma muito particular, você que está assistindo agora, não importa se você, no momento de adversidade, se você, no seu momento de dor, você pensou em desistir, você se desanimou. Se hoje você elevar os seus olhos, se você olhar para o céu nesse momento, onde quer que você esteja, o Senhor, ele vai te mostrar que ele nunca esteve ausente, que ele continuou no controle de todas as coisas. E se você, meu irmão ou minha irmã, estiver passando por um momento de sofrimento, por um momento de tribulação, eu queria te pedir, confia no Senhor, o seu Deus. Lança sobre ele a ansiedade, lança sobre ele o problema, lança sobre ele a dificuldade, porque ele tem cuidado de você de forma especial. Eu sei que essa aula ela vai atingir muitas pessoas, mas existem aqueles que serão atingidos de forma especial por aquilo que o Espírito Santo está falando nesse momento. Você que está passando pela dificuldade, creia, o Senhor continua ao seu lado. Que, de fato, apesar das lutas, apesar das dificuldades, possamos crer que Deus continua no controle da nossa existência, no controle da nossa jornada. O Senhor não deixou de ser Deus e nós precisamos crer nisso. E eu gostaria, nesse momento, de orar pela minha vida e pela sua vida, de orar pela nossa igreja, de orar pedindo para que nós possamos lembrar dia a dia que o Senhor continua sendo bondoso, misericordioso
e nos dando livramento. Oremos. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos na escola bíblica dominical, aprendendo mais da tua palavra, aprendendo sobre aquilo que o Senhor fez e sobre aquilo que o Senhor tem feito. E nós cremos, Deus, que nós já estamos aqui orando gratos por aquilo que o Senhor ainda fará. Esteja, Deus, nesse momento com cada irmão, com cada irmã que está assistindo essa aula. Seja, Deus, com toda a liderança da nossa igreja, com todos os irmãos e irmãs que estão presencialmente nesse momento na nossa igreja. Seja também, Deus, com a vida do nosso pastor Walter, vai dando a ele cada vez, Deus, mais de ti, que ele possa, Senhor, continuar sendo fortalecido pelo Senhor, porque o Senhor que o chamou. Continua, Deus, nos dando visão do alto, para que nós não venhamos, Deus, a ser tomados. Não permita, Deus, que sejamos tomados pelo desespero, pelo medo, pela angústia, mas que os nossos olhos eles estejam firmados no Senhor, que fez os céus e a terra. Muito obrigado por essa escola bíblica dominical, nos dá um culto na tua presença, Senhor. Fala profundamente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Que o Senhor continue poderosamente agindo em nossas vidas, falando aos nossos corações e nos acrescentando paz, nos acrescentando cura e nos acrescentando, como nós lemos hoje, misericórdia, resposta e confiança nele. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor abençoe a sua família, a sua casa, que vocês possam estar seguros e guardados na poderosa mão do Senhor. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço.